programa Egressos de Sucesso apresenta Bruna Costa. Profissão psicóloga, graduada em psicologia pela Unipar, turma 2013. Bruna tem especialização em avaliação psicológica e em psicologia do trânsito. Atualmente atua em clínica própria. Olá, nós já estamos no ar com o programa Egressos de Sucesso Unipar. Hoje eu convidei a Bruna Costa, ela é psicóloga, formada aqui pela Universidade Paranaense na turma de 2013 e trouxe grande parte da sua bagagem para compartilhar com a gente, para compartilhar com você que está em casa. Bruna, agradeço imensamente por você ter aceito o nosso convite. Tenho certeza que a gente vai ter um papo bem gostoso acerca da psicologia e obrigada, viu? Eu que agradeço o convite, é uma honra para mim estar aqui compartilhando um pouquinho da minha rotina profissional e da minha bagagem com vocês. Muito obrigada. Obrigada a você. Bruna, para a gente lembrar então aí dos tempos de academia, né, de universidade, como que foi o tempo que você passou dentro da Unipar enquanto aluna? Quais as lembranças, as memórias que você tem da graduação? É uma delícia para mim lembrar. Foram, assim, 5 anos bem intensos, onde acho que eu fiz questão de aproveitar um pouquinho de tudo que tinha. Fiz projeto de extensão, tive a oportunidade durante a graduação de fazer um estágio extracurricular, que também foi super importante. Então, os estágios, né, eu tenho grandes lembranças porque nortearam a minha vida profissional, as minhas escolhas, porque quando a gente entra, quando a gente vai conhecendo um pouco da psicologia, é um campo muito amplo, muito. Então, durante esses 5 anos, eu tive a oportunidade de ir experimentando um pouquinho para entender o que tinha mais a ver comigo e a partir dali fazer as minhas escolhas profissionais. Mas é muito bom relembrar, né? Continuo tendo contato com muitos dos meus professores que me incentivam, que me apoiam. Então, para mim é muito especial lembrar da época da graduação. Que bom. E o CPA também foi um campo que você deve ter explorado bastante, né? O Centro de Psicologia Aplicada aqui, um projeto forte que a gente tem de extensão aqui na Unipar, né? Mais bagagem, né, para o aluno, né, que vivencia. Você era uma aluna envolvida, então, Bruna? Bastante. Era cola de professor, de ficar perguntando as coisas, muito curiosa, tagarela. No CPA eu tive a oportunidade de começar a realizar os atendimentos clínicos, né, que foi onde eu tive a minha primeira experiência com a área clínica e foi quando eu percebi assim onde eu me encontrava dentro desse contexto. E quando você entrou na graduação, você já sabia que era psicologia que você queria desde sempre ou você se descobriu na psicologia dentro da graduação? Foi assim, eu estava no 3º ano, sabia assim que eu queria alguma coisa relacionada à comunicação, nunca imaginei psicologia, que tem tudo a ver com a comunicação, né? Depois que a gente conhece, a gente vê. E no 3º ano, na escola que eu estudava, tinha uma psicóloga que realizava um trabalho de avaliação profissional, na época muito conhecido como teste vocacional, e eu fiz. Então, a partir dali, né, me encontrei, surgiu ali psicologia no meio daquele processo e acho que foi assim o primeiro passo que me abriu portas no sentido assim, uma pessoa foi super importante para mim naquele momento, uma profissional da psicologia, nunca tinha passado pela minha cabeça. Norteou você? Exatamente, através de um processo de avaliação profissional, dentro do contexto da psicologia, eu me encontrei ali enquanto profissional. Aí foi onde apareceu a psicologia. Eu entrei no curso, eu nunca tinha feito terapia, não conhecia mais disso assim profundamente e a partir dali, logo do 1º ano, já busquei o processo de terapia, continuo até hoje, porque é extremamente importante para nós profissionais. E a partir dali fui me descobrindo e me construindo enquanto profissional. Que legal. E nessa construção, Bruna, foi difícil implantar um nome de credibilidade no mercado? A gente sabe que a psicologia é ampla e que há muitos profissionais que são formados, bons profissionais na nossa cidade. Como que é esse processo de sair da universidade e fazer um nome dentro da psicologia em Umuarama? A gente trabalha assim bastante. Eu acredito que quando a gente realiza um trabalho com sinceridade, né, com seriedade, dentro daquilo que rege o nosso código de ética, buscando sempre o nosso processo de evolução dentro da ciência, estudando bastante, buscando parcerias. Eu fui aquela profissional que me formei, entendendo que eu queria viver da psicologia clínica, mesmo não podendo fazer isso logo quando eu me formei, então eu mantive um outro emprego, mas eu era aquela profissional que ia bater na porta de médico para apresentar o meu trabalho, para realizar parcerias, né? Me formei na Unipar, estou atendendo, trabalho com tal abordagem, estou atendendo por essa via. Então eu fiz muito isso, estabeleço parcerias até hoje e eu sempre falo assim que quando a gente realiza esse trabalho
da melhor forma que a gente pode, quando a gente tem uma missão de coração nisso, porque é assim que eu me vejo dentro da psicologia, as coisas vão acontecendo até de uma forma natural, onde uma pessoa que te encontra passa para outra. Até hoje eu realizo assim bastante palestras, vou em empresas, hospitais, e eu acho que isso também fez com que as pessoas pudessem conhecer um pouco do meu trabalho, um pouco não, bastante. Então foi um processo de formiguinha mesmo, e acho que a gente não pode deixar de falar das redes sociais, né? Sim, as redes sociais são muito importantes, eu vejo que você tem usado essas ferramentas a seu favor, né? E como que você começou isso e por que despertou isso, em que momento, né, da sua profissão que despertou o uso das ferramentas, né, digitais aí, tecnológicas dentro da profissão? Eu sempre me preocupei muito, inclusive, com o processo ético dentro daquilo que eu levava, né, da minha profissão. Então, desde o começo pesquisei o que podia e o que não podia, e desde o começo eu acho que eu fui até um pouco ousada, Marcela, porque dentro daquilo que podia ser feito eu fui explorando e exploro até hoje. Então, há 6 anos atrás, que foi quando eu me formei, eu ia, por exemplo, em programas de rádio falar sobre assuntos da psicologia e emitia como lives no meu Facebook, no meu Instagram. E as pessoas iam me encontrando na rua e falando, nossa, eu vi, né, você falando sobre psicologia, você falando sobre tal assunto. Eram temas diferentes que você falava a cada programa. Exatamente, eram temas, eram também, assim, da atuação profissional, porque uma coisa que a faculdade me trouxe, e acho que me traz ainda hoje enquanto missão, os professores conversavam muito sobre isso com a gente, sobre a nossa missão de, enquanto profissional, desconstruir um tabu que a psicologia ainda tem enquanto sociedade. Né? É uma profissão hoje muito mais acessível, muito necessária, muito importante, e muitas pessoas ainda têm receio de procurar um psicólogo por causa de preconceitos mesmo, né? De questões culturais que foram aí se colocando na questão do tempo. E quando eu percebi que eu estava acessando pessoas através das redes sociais, que as pessoas me paravam na rua para falar que tinham assistido um vídeo ou que tinham procurado um processo de terapia porque tinham assistido algo que eu tinha falado e perceberam que seria importante, que seria interessante, eu pensei, nossa, eu acho que é um pouquinho por aí, né, da minha missão. Hoje, além do trabalho clínico, das palestras, eu continuo, não na mesma intensidade por uma questão de tempo, mas sempre que possível eu levo essa psicologia mais acessível aí para as minhas redes sociais. Então, eu fico muito feliz por isso, porque estudantes de psicologia me acompanham, comentam. Para mim é uma honra quando alguém me manda dizendo assim, ai, Bruna, você tem sido uma inspiração para mim. Que joia! Ou decidi fazer psicologia através de você, porque eu adoro o que você faz. Que legal! Então, eu acho que se a gente toca o coração das pessoas de alguma forma, é porque a nossa missão está sendo cumprida da forma que deveria, né? E muitas pessoas já te procuraram também para serem atendidas por você por conta dos vídeos? Muito, muito, muito mesmo. Olha assim. só, o poder, né, que tem as redes sociais hoje em dia, né? Um meio gratuito, né, e que você pode explorar aí amplamente, né? Exatamente. Em um momento, né, desses 6 anos, eu também fiz atendimento online, porque através do meu... Hoje é permitido, né, dentro do Conselho de Psicologia, e muitas pessoas de outros lugares começaram a me acompanhar solicitando esse atendimento. Então hoje o meu Instagram tem mais de 40 mil pessoas que não são só daqui, que são de outros lugares do Brasil. Hoje eu não faço mais por uma questão de horário. Não dá tempo. Não dá tempo por causa da minha agenda presencial, mas isso também fez parte da minha construção e foi assim uma grande experiência. Que legal. Que pra mim foi muito, muito especial, assim. Muito joia. Tomara que haja tempo aí em breve para você retomar isso de forma contínua. É verdade. Né? Vai ser muito legal. E falando das tuas experiências profissionais, né? Então você se formou, quais foram os lugares que você passou e o que você faz hoje dentro da psicologia? Joia. Então, ainda na graduação, eu tive a oportunidade, né? Fiz a prova da prefeitura na época e passei para um estágio extracurricular nos 2 últimos anos da graduação. Então, dentro dessa experiência, logo quando eu me formei, eu fui contratada, fui efetivada no meu estágio e tive um tempo dentro da Prefeitura Municipal de Moarama. Fazendo o quê? Qual área? Trabalhei como psicóloga no Centro de Saúde Mental e fiquei durante quase um ano como coordenadora de saúde mental do município. Só que junto com isso eu sempre fui levando a clínica. Então, nesses 6 anos, desde quando eu me formei, peguei o meu CRP na mão e fui locar uma sala com outras 2 amigas para a gente começar, né, um trabalho clínico. Tá. Então, nesses 6 anos, eu fui mantendo ali o trabalho da clínica, fiquei na prefeitura por um tempo. Quando eu saí da prefeitura, eu tinha muita vontade de trabalhar com psicologia organizacional, de conhecer mais isso. Então, fui trabalhar na área organizacional 2 vezes na semana,
em outra cidade. E nos outros dias continuei levando o trabalho da clínica. Também dei aula em uma faculdade, que também era uma experiência que eu desejava ter. A docência é mesmo? Que contribuiu bastante. Era no curso de Pedagogia e Fono. Fono, com Psicologia do Desenvolvimento. E quando eu fui ficando mais segura, né, percebendo que em meio aos desafios eu conseguiria me manter somente na área clínica, aí foi quando eu saí da empresa e nos últimos 3 anos eu tenho trabalhado, quase 3 anos, somente com psicologia clínica na área clínica. Então eu trabalho com avaliação psicológica, psicoterapia para crianças, adolescentes e adultos e também pacientes autistas. Então nesses últimos 2 anos eu tenho me dedicado a isso. A psicologia clínica, a avaliação clínica e psicoterapia. E me parece também que você tem uma parceria, né, na qual você representa materiais para uso dos psicólogos, que antes tinha que buscar fora, agora tem com a Bruna Costa, é isso? Exatamente. Explica pra gente como é que é isso. É um novo desafio. Quando eu me formei em 2013, eu fui buscar especializações, que foi quando eu conheci a Sapiens Instituto de Psicologia, onde eu fiz 2 especializações. E no ano passado, quando eu abri a minha clínica, minha própria clínica, porque até então eu locava um consultório em outras clínicas, teve a oportunidade da gente fazer essa parceria, que foi quando eu conheci a Ana, que é a proprietária desse instituto. E sempre quando a gente precisava desses materiais aqui, eu quanto os meus colegas profissionais restritos à psicologia, que são os testes psicológicos, a gente tinha que buscar em Maringá, fora, exatamente. E isso sempre me instigou. Eu acho que durante esses 6 anos eu sempre fui buscando, assim, desafios. E quando eu fiz a especialização em avaliação psicológica, eu ficava triste com isso, porque eu falei, gente, o Moarama é uma grande cidade universitária, o curso de psicologia que é extremamente reconhecido, conceituado, né, todos os anos formam aí profissionais. Eu falei assim, a gente tem que trazer isso para o Moarama porque a gente precisa disso mais acessível pra gente. Sem dúvida. E foi quando eu fui estreitando isso, trabalhando isso com a Ana, e ela me confiou essa parceria. Hoje na Serclin nós temos um ponto de vendas da Sapiens, que temos os materiais restritos, os testes psicológicos e também materiais para outros profissionais, pedagogos, fonos, além dos brinquedos e jogos pedagógicos que são utilizados aí no contexto terapêutico, também podem ser utilizados em casa pelos pais para estimulação infantil. Bruna, eu adorei te conhecer melhor, a tua profissão, adorei saber o que você está fazendo. Desejo assim muito mais sucesso para você, que a gente possa voltar a conversar numa outra oportunidade sobre mais conquistas suas, né? E muita luz para você. Obrigada mesmo por ter aceito o nosso convite. Que legal, eu adorei a nossa conversa, adorei contar um pouquinho também e muito obrigada pela oportunidade mais uma vez. Obrigada. E se você também é egresso de sucesso, assim como a Bruna Costa, por favor, envie um e-mail para a gente no tv@unipar.br. Nós queremos conhecer a sua história. Tchau, até a próxima semana.